Bom, então a nossa missão hoje aqui, na verdade a minha missão perante vocês é explicar um pouquinho esse tema aqui, aonde está a plasticidade dos projetos modernos. E aqui existe uma pegadinha, tá, gente? Porque quando a gente vai se referir aos projetos modernos, a gente vai, na verdade aqui eu estou me referindo aos projetos modernos como projetos que são contemporâneos, que a pegadinha está aqui, porque na verdade o leigo ele vai se referir a projetos modernos, né, como sendo uma arquitetura contemporânea, uma arquitetura que sai daquele lugar do colonial, mas sendo uma arquitetura contemporânea, e ele vai confundir esses termos. Só que na verdade nós que somos técnicos, né, arquitetos e urbanistas, a gente não pode confundir cometer esse tipo de erro, né? Porque quando a gente vai se referir a uma arquitetura que é moderna, a gente vai estar falando de um período que é datado, que é o modernismo, que está ali, né, datado no século XX. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. Tenho um estúdio de arquitetura, tenho esse perfil aqui também, onde a gente fala de qualidade de projeto, processo de concepção, processo criativo, principalmente como se cria um projeto potente, o que é um projeto raso. A gente fala muito sobre isso, sobre tudo isso aqui. Para quem já é veterano aqui sabe muito bem disso. Mas se você é novo por aqui, é basicamente isso que a gente faz, entre outras coisas, aqui nesse perfil. Essa é uma semana de lives, né? Então essa semana a gente vai ter live. é, São lives especiais porque a gente está fazendo uma live que essa semana, na verdade, ela antecede o nosso workshop, que é o workshop Projeto Potente, que é um workshop muito especial que vai acontecer nos dias 8, 10 e 12 agora, e aonde eu vou dar algumas aulas que são fundamentais, aulas essas, inclusive, que estão no nosso curso, tá? Então, eu sempre falo isso, mas é necessário repetir, não é embromation, não é um workshop de enrolação, a gente coloca a mão na massa, eu desenho com vocês ali, então realmente é um workshop prático. E eu tenho certeza que tem muito conteúdo de qualidade lá, e não sou eu que estou dizendo isso, tem vários comentários, inclusive tem no Guia Destaque, tem uns comentários para quem, né, quiser dar uma olhada sobre os comentários do último workshop, tá? Então, quem tiver na dúvida, corre lá para ver. Ó, e hoje a gente tem uma missão muito importante aqui, um tema é, muito legal e complexo também, de alguma forma, como sempre é, mas que é muito rico também e que a gente consegue aprender muita coisa com ele. Bom, então a nossa missão hoje aqui, na verdade a minha missão perante vocês é explicar um pouquinho esse tema aqui, aonde está a plasticidade dos projetos modernos. E aqui existe uma pegadinha, tá, gente? Porque quando a gente vai se referir aos projetos modernos, a gente vai. Na verdade, aqui eu estou me referindo aos projetos modernos como projetos que são contemporâneos, que a pegadinha está aqui. Porque, na verdade, o leigo ele vai se referir a projetos modernos, né, como sendo uma arquitetura contemporânea, uma arquitetura que sai daquele lugar do colonial, mas sendo uma arquitetura contemporânea, e ele vai confundir esses termos. Só que, na verdade, nós que somos técnicos, né, arquitetos e urbanistas, a gente não pode confundir cometer esse tipo de erro, né? Porque quando a gente vai se referir a uma arquitetura que é moderna, a gente vai estar falando de um período que é datado, que é o modernismo, que está ali, né, datado no século XX. Mas, por exemplo, deixa eu até fazer uma coisa aqui com vocês. Se a gente vem aqui no Google, ó, eu até deixei aqui e a gente pesquisa. Eita, derrubei meu copo d'água. Ó, então, quando a gente pesquisa aqui no Google, projetos modernos, a gente vai ter então, esse tipo de projeto acontecendo aqui, e que a gente vê que não tem nada a ver com arquitetura moderna, e sim com arquitetura contemporânea. Infelizmente, tá? Porque eu gostaria muito que esses projetos fossem modernos, porque aí essa culpa não seria nossa. Esses projetos rasos estariam datados e a gente olharia para trás e falaria: Meu Deus, o que que eles fizeram? Por que que eles fizeram isso, né? E a culpa não seria nossa, mas infelizmente sim, a culpa é nossa. E esses projetos estão sendo produzidos por nós, arquitetos contemporâneos, por nós, entre aspas, né? Mas por arquitetos que são contemporâneos. Então, só para colocar isso aqui para vocês, tá? E aí, dado essa informação, a gente também precisa de uma outra informação que é super importante para a gente continuar, que é, de alguma forma, dar um recorte aqui para vocês de qual situação que a gente vai falar quando a gente está se referindo a esse termo aqui, né? Quando a gente fala da plasticidade dos projetos modernos, então a gente precisa de um contexto. A gente está falando de uma arquitetura especificamente brasileira, né? De projetos que são produzidos aqui no Brasil e que são projetos rasos. Então são esses projetos que a gente vê nos condomínios fechados, são esses projetos que estão nas ruas, né? Que os leigos eles têm acesso, têm contato. Então aquela máxima, né? De quando você vai perguntar para um leigo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, o que é arquitetura, provavelmente isso vai, de alguma forma, estar ali no imagético daquela pessoa, né? Isso aqui é arquitetura. Quando, na verdade, a gente sabe que não, mas enfim, é o que está ali. E aí, então, dado esse contexto, né, esse recorte, ele vai me apoiar em todas as minhas falas, então sempre que eu falar alguma coisa, vocês se lembrem desse contexto aqui, projetos, e a gente vai buscar entender essas fachadas, esses projetos que são rasos e genéricos, tá?
E então, deixa eu só voltar aqui. Ó, então, aí eu confesso para vocês que quando eu estava preparando essa aula aqui, me veio essa frase, né, que é uma frase inclusive do modernismo, de um arquiteto, se eu não me engano, ele era americano e um dos precursores da arquitetura moderna. Ele tece essa frase, e é uma frase que a gente escuta até hoje, né? É um ícone da arquitetura, que é a forma segue a função. E aqui eu quero que a gente olhe para essa frase com muito cuidado, porque a primeira coisa a gente vai observar é que ela vai estabelecer uma hierarquia, tá? O que eu quero dizer com isso? A forma segue a função. Portanto, ele está colocando a função como algo fundamental, mais até do que a própria forma. Então, a gente tem uma relação aqui vertical e não horizontal, né? De igualdade, de equidade, mas sim realmente de uma hierarquia. E aí, eu disse para vocês que eu fiquei pensando nessa frase porque eu fiquei pensando se ela tinha alguma coisa a ver com o que a gente está vendo aqui, dos projetos rasos. Né? Se essa forma segue a função, se essa frase, no processo de concepção mesmo, se ela teria esse poder realmente de ter definido isso. Não estou dizendo que, e aí não confundam, que ela seja responsável pelos projetos rasos, muito pelo contrário. Mas talvez a falta de interpretação dessa frase tenha levado a esses projetos genéricos, né? Tentei fazer esse exercício de pensar isso. Talvez de alguma forma possa ter acontecido, mas eu creio que existem outros fatores que a gente vai falar que eu acho que contribuíram muito mais do que esse, inclusive. Na verdade, não mais do que esse, porque eu não acredito que ele tenha influenciado a esse ponto. Então, os projetos. Então, né, só para falar para vocês que outro ponto que eu acho que é importante aqui a gente pontuar é que quando a gente está falando dessa frase, a forma segue a função, a gente precisa dar também um recorte, um contexto para ela. Essa frase ela foi cunhada por um arquiteto do século XX, no modernismo, que, portanto, se a gente olha para esse lugar, para essa arquitetura que estava sendo produzida, ela vai tentar contrapor um movimento anterior ao modernismo, que era aqueles movimentos anteriores do rococó, né, daqueles adornos. Você tinha muitos adornos, né, inclusive em todos os movimentos anteriores, né, do maneirismo, do gótico, enfim, vários outros movimentos. E o modernismo vem para falar, não, vamos romper com isso aqui porque não está fazendo mais sentido. A gente precisa de uma arquitetura que seja mais pragmática, mais racional, e a gente precisa construir uma nova arquitetura. E aí vem com aquele discurso também da arquitetura da Revolução Industrial, né? Tem todo um processo realmente econômico, né? Inclusive até, que vai fazer com que essa arquitetura realmente se adapte, né? Àquela situação específica. Então essa frase, a forma segue a função, vem nesse lugar, que realmente era importante naquela época, tá? Só que é, hoje, né, quando a gente está falando da arquitetura contemporânea, a gente já rompeu essa barreira, né, do rococó, desses movimentos, e eu acho que talvez não faça mais sentido a gente pensar nessa frase como a forma segue a função, mas na verdade num lugar de equidade, onde há forma e função, né, dando realmente equidade e um movimento horizontal para elas, de pé de igualdade mesmo, de forma que ambas sejam tão importantes, né, uma seja tão importante quanto a outra. Então, a forma e função, e não a forma segue a função, né, nessa hierarquia. E aí, eu trago até uma analogia aqui com vocês. Já já eu amarro tudo, tá, gente? Não preocupa não, que as lives são assim. Então, a forma, né, eu falo para vocês que ela é tão importante, aí eu queria até trazer um exemplo aqui para vocês de uma luminária. Então, vamos pensar o seguinte: vamos pensar que você vai criar uma luminária. Na verdade, vamos pensar que um leigo vai criar uma luminária, tá? Seu pai, sua mãe, que não tem contato com design, não sabe nem o que é isso. E eles seriam capazes de criar uma luminária? Sim, seriam. Porque a lâmpada, a luz já foi inventada, né? É só comprar. O soquete, o bocal, a fiação, a tomada, tá tudo lá na loja. Ele vai lá, busca, precisa de um conhecimento mínimo, mandar alguém fazer, né? E ele constrói uma luminária. Só que, quando a gente está pensando numa peça de design, a gente vai pensar que aquela peça tem que ter design. Portanto, automaticamente, todas as áreas que a gente vai pensar do design, se eu pudesse resumir o design em si, eu diria que o design é uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico. Porque é isso, todo mundo consegue fazer uma luminária, mas existem outros atributos, existe a funcionalidade, a ergonomia, que é uma parte técnica da coisa, que os leigos já não poderiam pensar nesse sentido, mas existe a plasticidade, a estética, o belo, né, daquilo. E se a gente observar tudo, né, a nossa própria composição, né, é,
a natureza, as flores, os animais, tudo é diversificado, é belo, né? Tem toda a construção. Eu acho que a vida se propõe a isso, porque que, né, as coisas que a gente cria não deveria ser nesse sentido. Mas por que eu estou falando isso? Então, só para que a gente entenda essa consciência da importância do plástico também, né? Não só da função, mas da forma, e entender que essa frase que vem do modernismo, a forma segue a função, era para romper um movimento específico que hoje já não existe mais e que talvez nem faria tanto sentido essa frase para o contexto atual. Então, e aí eu quero pegar carona, inclusive nesse contexto aqui, para explicar uma outra coisa que eu acho que é importante, e aí voltando aqui nas nossas fachadas, caricatas e de gosto estético duvidoso, novamente, eu não sei de quem é esses projetos e não tenho a intenção nenhuma de atacar ninguém, mas tá aqui, tá? Eu só pesquisei projetos modernos e esses projetos apareceram aqui. Esses projetos, eles são, eu fico triste porque eles como ele está no Google, né, ele vai reforçar estigmas e estereótipos da arquitetura, né, vendendo isso como arquitetura contemporânea, quando na verdade a gente sabe que não é. Mas engana-se, quando a gente volta, né, para quem inclusive chegou aqui agora, o nosso tema da nossa live hoje é aonde está a plasticidade dos projetos que são modernos, né? E aí a gente explicou, na verdade, que projeto moderno é, na verdade, projeto contemporâneo, nesse contexto que a gente está narrando aqui, que seria, o projeto moderno, na verdade, deveria ser os projetos datados do século XX do modernismo. Enfim, mas, então, onde está essa plasticidade dos projetos modernos? E aí a gente pode pensar, opa, tá. Aí eu trago essa provocação aqui, não engana-se quem pensa que o projeto raso busca o plástico como alvo. Isso porque eu já escutei, tá, gente? Que esse tipo de fachada, essas fachadas dos projetos rasos, elas se definem assim porque elas buscam um resultado plástico. Na verdade, invertendo essa ordem, né? Como se a plasticidade seguisse a função. Na verdade, eu acredito que não, muito pelo contrário. A gente vai entender muito isso na morfologia, né, no workshop que a gente vai dar na próxima semana, que a gente entende exatamente como se desenvolve um projeto raso na sua morfologia. Tem várias características para que ele aconteça. E aí, a fachada, como a gente está vendo aqui, ela na verdade é um produto. Eu já vou explicar isso para vocês também. E aí você pode até pensar, poxa, João, mas você está olhando para esse projeto falando que ele é raso pela fachada? Você não estaria julgando o livro pela capa? Né? A lá Pablo Marçal, aquelas frases de efeito, né? Mas na verdade não. Diferente de um livro que realmente a gente não pode julgar pela capa, o projeto raso não, porque são características morfológicas que quando a gente olha, a gente consegue identificar. Vou só dar alguma pincelada aqui, porque não é o intuito aqui de hoje, e a gente vai falar muito sobre isso de forma profunda no workshop, mas existem, por exemplo, subterfúgios, que é uma coisa muito presente, então cria-se o projeto. Então, geralmente o projeto ele vem sendo construído pela planta baixa, sobe-se essas paredes, e aí você tem um quadradão. E aí você precisa de enfeitar aquilo, você precisa deixar aquilo vendável, então você vai utilizar alguns subterfúgios, como a gente pode elencar os adornos, a iluminação, o paisagismo caricato, entre outros, que eu não vou me aprofundar aqui agora. Mas então por isso que eu falo que é o produto. A fachada é o produto, é a consequência do processo de concepção daquilo. Não, e aí a gente pode pensar numa analogia como a construção de um bolo, por exemplo. Você vai misturar todos os ingredientes ali de um bolo. Seria possível, ao final, você obter uma torta de limão? Não, né? Por quê? Porque você misturou os ingredientes de um bolo e, portanto, ele tem uma característica, tanto visual quanto do cheiro daquilo, do tato daquilo, né? Tem uma característica de fato, uma percepção, né? E o projeto raso é a mesma coisa. Não dá para você, no processo de concepção, não atender as condicionantes, fazer um processo que é superficial e ter um projeto potente na fachada, não é? Né? Então, quando você olha para a fachada de um projeto raso, realmente você pode identificar ele pela fachada. Simples assim. Diferente de um projeto potente, porque quando você olha para a fachada, é como se você passasse de nível. Você olha para uma fachada que tem características de um projeto potente, você fala, ok, vamos para o próximo. Aí você precisa fazer uma análise mais criteriosa para saber se realmente é um projeto de qualidade, saber se ele está atendendo as condicionantes pré-existentes, né, se é um projeto que tá dando respostas sofisticadas do ponto de vista técnico e plástico, né? Enfim, isso é muito importante. Galera, eu vou tomar água porque tô falando muito e vocês estão calados. E aí, o que vocês estão fazendo hoje? Hoje eu tô desastrado. Já derrubei água, já bati no microfone, tá cheio de água aqui. O que vocês estão achando da live? Estão entendendo? Tá muito acelerado? Me deem um feedback aí, pra mim continuar. Ó, então, eu acabo sempre me adiantando. O Rogério tá falando que tá no trabalho e tá me escutando. Que bom. A Isa tá projetando e me ouvindo. Que bom, fico feliz, gente. Eu gosto de fazer isso também. Sempre coloco uma live e vou trabalhando. Principalmente naquela coisa que é chata, né? De fazer. Enfim. Então vamos lá, vou continuar.
A Amanda também tá ouvindo e trabalhando, projetando. O João tá dizendo. Peraí. Para o escritório com todos os estagiários para ver a live. Meu Deus, que responsabilidade! O João parou o escritório e chamou todo mundo para ver a live. Meu Deus, que honra. Fico feliz. Vou continuar então aqui entregando, tá? Para vocês. Agora eu preciso entregar. Gente, então vamos voltar aqui. Então, eu vou voltar aqui a todo momento nesse tema para não ficar muito confusa a live, porque realmente eu começo a traçar paralelos aqui que são importantes para que vocês entendam aonde eu quero chegar, mas enfim. Então, novamente, qual é a pergunta central dessa live? Aonde está a plasticidade dos projetos modernos? Então, eu acho que até o momento vocês entenderam que, na verdade, ela não existe. Concordam comigo? E aí eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Pode ser que alguém esteja aqui nessa live, alguém veja essa live gravada, que vai ficar salva, e diga assim, cara, eu gosto disso. Esse projeto aqui, né? Pra mim, assim, é de um gosto estético duvidoso tremendo. Não gosto. Enfim, não gosto, tá? Mas pode ser que alguém veja e goste, tá? E tá tudo bem, infelizmente, né? Por quê? Porque gosto estético se discute, infelizmente, se discute. Infelizmente ou felizmente, não sei. Né? Porque aí também seria uma ditadura. Mas se discute. Só que técnica não. Então, quando a gente vai falar de um projeto potente, de um projeto raso, a gente não vai se apoiar somente. Deixa eu só limpar aqui essa água aqui, gente, que tá descendo aqui. Então, quando a gente está falando de um projeto raso, de um projeto potente, a gente não vai se ancorar somente nesses aspectos plásticos, claro. Eles são super importantes, eu creio. Mas a gente, até para que eu consiga debater esse tema com outro profissional, até com leigo mesmo, eu preciso trazer termos, me ancorar no lado técnico da coisa. Então, o projeto raso, inclusive ele vai ser um projeto que não é responsivo às condicionantes pré-existentes, é um projeto superficial. É, enfim, isso vai estar tudo no workshop, tá, gente? E a gente realmente vai desenhar isso para vocês. Então também eu tô pisando em ovos aqui para não dar spoiler. Mas enfim, é... e aí, então vai ser um projeto, inclusive, aqui, que o projeto raso, ele vai ser carente, extremamente carente em resposta técnica e plástica, né? E principalmente na plástica. Como eu disse, até reforçando esse lado que eu falei, que essa resposta plástica que a gente está vendo, que é uma resposta de gosto estético duvidoso, ela não se dá porque se busca isso. Ela se dá porque o processo de concepção do projeto ele foi superficial, ele foi raso. E, portanto, você vai ter isso como aspecto morfológico, entende? Como o exemplo que eu dei do bolo. Não dá para você misturar, sei lá, ovo, leite, aí no lugar da farinha de trigo você coloca farinha panko. Vai nascer outra coisa, sabe? Então, o processo de concepção de um projeto potente, quando aquilo é bem explorado, quando você tem técnica aplicada à concepção, nasce um projeto potente e isso é refletido na fachada, na volumetria, são aspectos morfológicos que vão dar atributo àquilo. Agora, quando você tem uma volumetria que é pobre em todos os aspectos, tanto plástico quanto técnico, é isso que você tem como resultado. E aí você precisa começar a maquiar isso. A gente vai entender isso muito no workshop. Então, tá vendo? São formas primárias, até caricatas, e você vai começando a adornar ele, tá vendo? Ó, criando adornos, né? Tem outros que são piores até do que esse, diferente de projetos que são potentes, que você olha para a fachada e você identifica de cara que é um projeto potente, tá? Aqui eu acabei me adiantando, como sempre, então podemos julgar o livro pela capa, sim. Inclusive, gente, eu tive uma experiência recentemente, eu participei de uma banca semana passada, como arquiteto convidado, e a gente infelizmente teve que reprovar um aluno, porque ele criou um projeto muito ruim, assim, muito superficial mesmo do ponto de vista técnico, e eu vou falar uma coisa sinceramente para vocês, assim, para um aluno reprovar numa faculdade particular, o projeto realmente tem que estar muito, assim, sem atributo algum. E, infelizmente o dele estava, ele não tinha resposta tanto plástica quanto técnica, né? E aí realmente foi um projeto sofrido. E eu fiz uma pergunta muito sincera para ele. Eu falei: você olhando para o seu projeto, você acha que é um bom projeto, sinceramente? Ele falou: acho. E é muito triste, porque é o que eu tô falando para vocês. A gente pode até olhar para você pode até olhar para esse projeto, e aí fica uma dica aqui também, se por acaso alguém aqui que esteja nessa live goste desse tipo, que seja arquiteto urbanista, e goste desse tipo de projeto, acha que é bonito, né, que é plasticamente sofisticado, inclusive, gente, quando eu digo sofisticado, eu quero dizer do ponto de vista plástico, tá? Não é que é sofisticado, que é oneroso, tem nada a ver com dinheiro, não, tá? É na questão técnica da coisa. Se você gosta desse tipo de projeto, vá buscar repertório. Entra no Art Daily, vai pesquisar projetos, porque você
você é assintomático, assim, na verdade, você tem um sintoma que é a falta de repertório. E isso é muito grave, que foi o caso desse aluno. Então, ele não tinha repertório, ele não tinha conhecimento do que era arquitetura de verdade, e, portanto, né, deu no que deu. Bom, e aí, gente, eu trago aqui uma carta para vocês de 1933, que é a Carta de Atenas. E olha que curioso, a Carta de Atenas de 1933, eu não sei nem quantos anos que tem isso. Quem faz as contas aí para mim no chat, coloca. Alguém. Mas enfim, tem muito tempo. E ela tem um trechinho que ela diz, né, sobre habitações, que ela fala sobre a necessidade de habitações que sejam saudáveis e confortáveis, né, para todos, com ênfase na ventilação, iluminação natural e acesso aos espaços verdes. É uma diretriz muito básica, né, da arquitetura. Isso parece algo até, poxa, João, mas gente, isso é de 1933 e esses projetos não não são responsivos a esse ponto. Então, quando eu falo para vocês que são projetos rasos, né, do ponto de vista técnico, é a gente elencar aqui que o Brasil possui 8 zonas bioclimáticas. Né? A gente falou muito sobre isso na aula passada, inclusive, possui oito zonas bioclimáticas e que, portanto, cada zona precisa de uma resposta técnica específica. Fora as outras condicionantes, né? Uma analogia que a gente fez muito importante ontem é que as condicionantes é como o arquiteto sentar à mesa com as condicionantes, né? Uma mesa redonda, que eu brinquei que é a tábua redonda. Então, você vai ter várias condicionantes sentadas ali com você. Então, tem o orçamento do cliente, tem a zona bioclimática, tem a topografia, enfim, tem inúmeras condicionantes. E você, como arquiteto e urbanista, vai precisar sentar e conversar com elas e dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico, né? E sim, plástico, a gente precisa dar uma resposta plástica, né? O belo, a arquitetura, senão a gente faria engenharia. Então, realmente é super importante nesse lugar de equidade, né, da forma e função, né, e não a forma segue a função novamente. Deixa eu só ler os comentários aqui de vocês, peraí. A Lívia respondeu aqui, ó, 91 anos. Ai, vai fazer um século. Pois é, muito louco, né? Deixa eu ver onde que eu parei. A Lívia falou, tô ansiosa pelo workshop justamente porque tô cansada de fazer esses projetos genéricos. E Lívia, isso é assim, eu fico arrepiado, assim. Isso é magnífico, assim, porque primeiro que é uma coragem muito grande a pessoa olhar para sua produção arquitetônica e assumir. E eu digo produção arquitetônica até o estudante, tá? Você não precisa tá produzindo projetos concretos, assim, concretizados, né? Construídos, melhor, para você achar que está construindo arquitetura contemporânea. Não. Se você está fazendo projetos na faculdade, você está contribuindo de alguma forma ali, são os seus projetos. Você é a sua produção arquitetônica, tá? Então, primeiro que, parabéns por isso, assim, porque realmente eu acho que é muito difícil você olhar e assumir isso para você, né? Falar, poxa, a qualidade dos meus projetos não tá legal, ou precisa melhorar, enfim. Então, parabéns por isso. E é isso também. E outra coisa, gente, não tem outro caminho, né? Ou você fica ali batendo a cabeça, igual essa história que eu contei para vocês do TCC, esse aluno ele vai sofrer muito, vai ser um processo muito traumático. Eu tentei amenizar isso para ele, mas vai ser muito traumático para ele, porque ele não aceita a qualidade, ele ficou refutando a todo momento a crítica da banca e ele não entendeu. Diferente se ele tivesse aceitado, acolhido as críticas e voltasse com tudo, sabe? Tipo, não, entendi, absorvi, me esperem no próximo semestre que eu vou voltar com um projeto potente, sabe? Seria diferente, mas enfim, né? Eu consigo até me colocar no lugar dele e realmente é um lugar bem complicado. O Marcelo falou, é bom ouvir comentários sobre esse assunto. Vejo poucos arquitetos falando sobre isso e me dá receio, pois sou novo na área e não tenho tanta visão crítica. Pois é, Marcelo, realmente, esse é um lugar, assim, primeiro porque, sabe o que, eu vou ser bem sincero com vocês, sabe o que assim, o que eu vejo é que tem duas classes de arquiteto, basicamente é isso. Tem os arquitetos que estão nessa zona comum, como todo mundo, na verdade, nessa zona comum, como todo mundo, é, e tem os arquitetos que estão produzindo arquitetura com, né, grandes escritórios, né, que estão ali produzindo arquitetura naqueles lugares de altíssimo padrão e tal, e não descem meio que do pedestal para conversar, assim, para falar sobre isso, sabe? E eu sei, e na verdade não tô julgando eles não, tá? Porque realmente é um papel bem difícil. Eu pensei muito quando eu pensei nisso tudo aqui, em fazer isso, em colocar minha cara aqui, realmente é um papel desafiador, assim, e que requer muita responsabilidade. Eu sei que nem todo mundo topa isso. Mas eu vejo que essa é a dificuldade. E a gente tem que pensar também aqui que grande parte dos arquitetos, eu acho que 90% ali, tá produzindo tá produzindo os projetos rasos, né? E é fácil de constatar isso. Eu não tenho dados, infelizmente, sobre isso, concretos,
projetos, mas se você for num condomínio fechado, nas ruas, você só vê projetos genéricos e rasos. Então, os projetos potentes, né, feitos por grandes arquitetos, e aí eu preciso inclusive fazer essa ressalva, porque a gente, enquanto Brasil, né, enquanto produção de arquitetura contemporânea brasileira, temos nomes formidáveis, assim. Então, a nossa arquitetura contemporânea, ela é muito potente, né? Eu trouxe dois arquitetos nas últimas lives da série Repertório, como o Fernando Forte, do estúdio FGMF, eles estão entre os 100 melhores estúdios do mundo. Teve a Casa Ghibli também, do Thales, que ela está entre as 50 melhores casas do mundo. Então, a nossa produção arquitetônica, ela é muito potente. Mas essa produção que eu estou me referindo agora, ela é 1%, sabe? Assim, dos arquitetos que estão produzindo ela. E e esses projetos aqui é como se fosse 90% dos arquitetos que estão produzindo. Então, isso é muito triste. E a gente poderia pensar que isso talvez seja uma falha. E aí, até aqui voltando, né, naquela questão que a gente estava falando inicialmente, que eu me pego pensando se essa frase, que é a forma segue a função, se ela teria um impacto a ponto de estar influenciando isso aqui. Mas, na verdade, eu acho que o que está influenciando essa decadência da arquitetura, né, na verdade, o ponto focal ali, o ponto inicial da coisa, que são as faculdades, né? As faculdades, elas carecem realmente de bons profissionais que estejam dando aula, e eu digo isso com muita propriedade porque eu passei por isso. Eu já contei essa história para vocês, mas eu sou de Minas, eu morava em Minas e me mudei para Brasília, tem 7 anos que eu tô aqui. E eu lembro que eu vim pedir transferência, eu estudava numa faculdade particular e continuei numa particular, né? E aí eu estudo aqui, e aí eu lembro muito, assim, que as pessoas perguntavam por que que eu tinha vindo pra cá. Eu falei que tinha vindo pra estudar arquitetura e tal. Aí eles falavam, ah, você é da UNB. Aí eu falava, não. Gente, isso era muito frequente. A ponto que eu tive que fazer um cursinho pra tentar entrar na UNB. No processo eu entendi que eu tava fazendo isso pra, na verdade, agradar a expectativa alheia, e eu não queria aquilo, eu tava confortável na minha faculdade. Mas enfim, teve esse movimento. Só que na faculdade que eu estava, eu tive bons professores, mas a maioria dos professores de projeto, eles eram excelentes teóricos, sabe? E aí dificultou bastante meu processo de aprendizado ali, tanto é que hoje eu estou no meu 15º concurso de arquitetura, eu sou bem concurseiro de projeto, né? Porque realmente foi uma saída que eu encontrei para criar bons projetos, né? A gente tem premiações do Prêmio Félix Candela, então, é uma coisa que eu gosto bastante, porque de alguma forma também eu estou participando da construção da arquitetura contemporânea e colocando o que eu aprendi em prática. Mas enfim, esse é tema para outra live também. Deixa eu só continuar aqui, só para a gente não se perder, tá? E para quem tiver alguma dúvida, vão colocando aqui, tá? No chat. Deixa eu só, antes da gente passar para esse aqui, deixa eu só ler os comentários de vocês aqui. Tá, o Vinícius está falando. Infelizmente, esses projetos rasos são procurados por investidores por serem rentáveis. Pois é. Aí, inclusive, Vinícius, esse é um ponto que a gente precisa abordar aqui. Eu acho que até eu ia falar em algum momento, a gente já pode falar. Se fala muito sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. A gente pode falar assim. É, Se fala muito isso, né? É tipo, ah, João, mas é porque os clientes eles procuram os projetos rasos, né? Enfim. E claro, gente, pelo amor de Deus, como que vocês querem que o cliente não procure esse tipo de projeto se você está aqui? O cliente é leigo, tá? O cliente não sabe, não conhece o projeto, não conhece a arquitetura nem nada. E ele está lá sonhando com a casa dele. Ele vem aqui, ó, escreve projetos modernos, né? Que ele vai se referir à arquitetura contemporânea como projetos modernos. E aí é isso aqui que aparece para ele. Ele constata isso o dia inteiro na rua. Ele entra no condomínio fechado daquela casa do amigo que teve ascensão social e ele só vê esse tipo de projeto. Ele coloca aqui projetos modernos, projetos bonitos. Ele é bombardeado por isso. Ele não conhece o site do Archdaily, não conhece escritórios como o FGMF, o Nuevo Arquitetura, né, do Thales. Não sabe o que é arquitetura de verdade. Como que a gente quer que esse cliente, criatura de Deus, procure outra coisa além disso? É impossível, gente, é impossível. Por isso que, inclusive, eu coloco minha cara a tapa aqui, porque a gente precisa. E isso aqui está sendo produzido por arquitetos, ainda tem essa. Então, quando ele passa num condomínio fechado, ele vai ver a placa ali. Então, gente, cara, é muito difícil ele não procurar isso. 99,9% dos clientes vão procurar isso aqui, a não ser aqueles que tenham já um conhecimento além, assim, que realmente é bem difícil, tá? Que aconteça. Então, vai acontecer. Como que a gente pode reverter isso? Com conhecimento. A gente precisa ensinar eles, a gente precisa, numa reunião, explicar o que é um projeto potente, o que é um projeto raso, quais são as consequências disso, o porquê que isso se dá, existem outras opções, enfim, a gente precisa realmente trabalhar com esse cliente de forma muito profunda. A gente até falou isso ontem na live de hoje, né? Os arquitetos reclamam bastante, eu sei que realmente a nossa profissão não é fácil, eu tô aqui, eu faço questão de falar que eu tenho um estúdio todas as lives, justamente para que vocês não entendam que eu sou um teórico,
né? Embora eu me preste a esse papel, gosto de estudar muito arquitetura, estudo bastante, mas faço questão de equidade, assim, tanto no estudo teórico quanto no estudo prático. Estudo ali realmente de igual para igual, para que eu não seja somente um teórico. Né? Então eu faço questão de falar que eu tenho um estudo de arquitetura por isso, porque eu sei como que é o mercado, os clientes me procuram, eu tenho um contato com o cliente, eu sei que não é uma profissão fácil, eu sei que não é fácil, eu sei que eles trazem uma arquitetura estigmatizada, enfim, mas quem está produzindo isso são os arquitetos e a gente precisa mudar isso e parar de reclamar. E o que eu estava falando, né, que eu falei ontem na live passada, é que se a nossa profissão ela é difícil, imagina a do designer, né, que acha que o cliente acha que a criação de uma marca é uma logo. Cara, isso é muito difícil, né, convencê-los. E convence. E por que os grandes escritórios estão produzindo arquitetura de verdade? Então, assim, existe essa dificuldade. Eu não tô aqui para mentir para vocês. Existe. Eu passo por isso. Isso existe. Mas isso é mais um subterfúgio, isso é mais um argumento das pessoas que estão produzindo projetos rasos, que não conseguem dar uma resposta melhor do que essa, não tem conhecimento técnico, não tem, inclusive, conhecimento para refutar o cliente. Porque para você comprar uma briga dessa com o cliente para explicar que isso aqui não é arquitetura de verdade, você precisa ter conhecimento. E você precisa, além disso, superar a expectativa dele. Então, tem arquitetos que vão ficar na zona de conforto, reclamando que o mercado está saturado, que está difícil, que isso aqui é o que eles procuram e, portanto, é o que eu vou entregar. Enfim, cada um tem sua escolha. Novamente, não estou falando que é fácil, mas se você ficar reclamando e ficar nessa daqui, você vai produzir isso. E, sinceramente, se eu for fadado a produzir esse tipo de projeto, eu prefiro sair da profissão do que produzir isso aqui. Eu não me formei para produzir isso aqui. Sinceramente, eu estou falando de coração para vocês. Então, há sim possibilidades, tá? Enfim, vamos voltar aqui. É, então tá, gente. É, e aí eu acabei falando também aqui um pouquinho, mas vamos se aprofundar um pouquinho mais aqui nesse contexto. Então, esses projetos geralmente eles vão nascer pela planta baixa. E aí eu não estou dizendo que se você começa pela planta baixa você vai fazer um projeto raso, porque o processo de concepção e de criação ele é muito particular, né, de cada um. Só que se você consegue começar pela planta baixa e tem um resultado extraordinário, está conseguindo fazer projetos potentes, ok, você achou o seu caminho. Agora, esses projetos, geralmente, eles são iniciados pela planta baixa. E aí a gente tem um problema. Por quê? E novamente, a gente vai entender isso no workshop. Porque a gente precisa responder as condicionantes, como eu disse anteriormente. Então, o projeto, na verdade, ele vai iniciar muito antes dessa concepção da planta. Ele nasce num estudo que a gente chama de dossiê. Lá também vai estar. Eu sei que é chato ficar falando isso, mas eu tô amarrado aqui, gente. Eu não posso falar, né? Não posso dar spoiler. Mas a gente tem, até tô dando um ó, que a gente tem esse documento que chama dossiê, então ele vai nascer antes e a gente precisa dar as respostas. Não vou falar mais nada, que senão eu vou me enrolar aqui. Mas deixa para o workshop. O conceito, então, e aí eu trago até aqui essa provocação, né? Se o conceito, na verdade, não é uma provocação, é uma constatação, que o conceito ele vai falhar, que inclusive foi o tema da nossa live passada, que o conceito, né, esse tipo de arquiteto que está produzindo esse tipo de projeto também, lá na faculdade, ele vai ser muito estimulado a começar o projeto pelo conceito. O conceito, aqui de forma muito resumida, para quem não assistiu a live anterior, eu vou deixar ela salva, depois vocês podem assistir, mas a gente discutiu qual seria a função do conceito. E o conceito, ele pode ser uma armadilha muito grande, mas basicamente ele é uma ferramenta para startar o processo de concepção, porque o aluno ele vai chegar lá na faculdade muito cru, tendo muito essa relação com a construção civil, então esse conceito ele vem para de alguma forma startar e tirar ele daquela caixinha, né? Não criar aquela construção quadrada e sem visando o aspecto plástico, né? Então cria-se o conceito para tentar, de alguma forma, realmente uma ferramenta ali para ele. Só que o arquiteto, ele sai da faculdade com essa ferramenta. E na hora que ele entra em contato com o mercado, com o orçamento do cliente, que é restrito, com as condicionantes reais, com o processo de concepção, e eu digo isso, gente, não só com essa questão viva do orçamento, mas com o próprio cliente, assim. Cara, você olhar para a cara de um sujeito que você mal conhece na vida e falar assim, olha, a sua casa, ela tem um conceito. Cara, isso não funciona. Desculpa, isso não funciona. E eu, inclusive, acho que esse tipo de projeto nem se utiliza desses conceitos. E aí que está o problema, talvez, porque se aprende muito apoiado nessa ferramenta que é o conceito, e aí eles saem para o mercado e não tem desenvoltura técnica para criar, para dominar o processo de concepção. Então, não tem ferramentas, né, para criar um processo que realmente que tenha coesão plástica e técnica, tá? É, aqui, ó, esse momento que eu falei que eu ia falar e acabei me adiantando. Então, realmente não é culpa do cliente. E aí, aqui, ó, quero trazer alguns exemplos para vocês práticos, tá? Para quem já me conhece também, eu falo muito desses projetos, mas eu acho que são válidos aqui a gente discutir sobre eles hoje.
Tem várias desculpas que eu ouço bastante. A primeira é a questão, primeira, sem assim, sem comparação, essa questão de que o cliente quer o projeto raso, né? E a gente já discutiu sobre isso, vamos colocar uma pedra nisso. Depois tem a questão do orçamento. Ah, João, é porque meu orçamento é muito restrito, então eu não tenho muita liberdade para fazer um projeto potente. Ou se não, o projeto. O que eu coloquei aqui? O orçamento é muito baixo. Ah, tá. Então realmente é o orçamento, é o cliente, enfim, tem várias culpas. E esse é um projeto que eu gosto bastante porque ele vem para quebrar muito esse. Desculpa. Ele vem para quebrar muito esse discurso, né? Então esse é um projeto, gente, que está no Vietnã, né, em Hanoi, e ele é muito interessante porque ele vai atender uma condicionante que eu costumo chamar de condicionante que é intangível. Uma condicionante intangível é uma condicionante que ela não é tátil, ela não é perceptível. A gente pode citar uma, por exemplo, que é a zona bioclimática. Você não consegue ver, não consegue tocar uma zona bioclimática, mas ela influencia muito o seu projeto. Se você não considera, ela vai trazer muitos prejuízos, né? Em Manaus, por exemplo, se você não considera essa condicionante que é a zona bioclimática, seu projeto vai ser muito pobre, e muito desconfortável, né, do ponto de vista técnico. Enfim, e aí essa condicionante intangível que ele traz aqui é exatamente essa criança aqui. Hanoi é um lugar de espaço territorial muito pequeno e, e não tem equipamento público, tá? Não tem equipamento público de qualidade, é um lugar com uma violência também grande. E esse terreno que vocês estão vendo é um terreno de 4 por 16. Olha que loucura isso. 4 por 16. E aí, dado esse contexto de um lugar violento, que não tem espaço público, o que aconteceria com essas crianças? Elas, né, eu fico muito feliz que elas tenham, que os pais tenham contratado um arquiteto que tenha dado tamanha resposta, né, muito sofisticada, para mim, do ponto de vista plástico e técnico. Plástico porque, como eu disse, se discute, né? Mas, enfim, ele cria, então, esses espaços aqui, ó, que é esse rooftop aonde as crianças brincam. Então, a casa ela se eleva, né? E ele cria essa condicionante muito específica que, perceba, é uma condicionante intangível, mas que é, incorporada ao processo de concepção, ela foi capaz de organizar o processo criativo a ponto de responder de forma prática. Então, não é uma condicionante, porque o conceito que a gente viu né, na live anterior, que o conceito é uma coisa lírica, que vem, que às vezes é uma coisa do nada, assim, que você incorpora, inventa. Não, aqui a gente tem uma condicionante prática da coisa, é uma coisa real. E que foi capaz, né, de ancorar o processo a ponto de dar essa resposta. E percebam, a volumetria, a plasticidade, ela se dá por causa dessa condicionante. Então, esses volumes, né? Imagina, se não tivesse essas crianças, talvez essa plasticidade, essa volumetria fosse completamente diferente disso. Então, olha como que é importante dar respostas sofisticadas do ponto de vista técnico e plástico. Então, quando a gente olha para esses projetos aqui, a gente vai ver que eles são carentes de respostas técnicas e plásticas em relação às condicionantes, né? E aqui a gente já não tem esse problema. Enfim, para quem quiser depois pesquisar esse projeto, é um projeto magnífico. É realmente muito incrível, assim, com muito pouco ele conseguiu fazer algo extraordinário. E depois a gente tem opa, a casa da Vila Matilde, aqui, ó, que é que é aqui no Brasil, numa periferia de São Paulo, que é um projeto do Terra Tuma. E esse projeto também, eu cito ele com muita frequência, porque ele realmente é muito poderoso para quebrar esse tipo de discurso, né, gente? Esse projeto aqui, oi, Bianca. Pois é, chegou, mas não chegou tão tarde, não. Esse projeto aqui, percebam o estado dele. Quem morava aqui era uma empregada. Era não, eu acredito que ainda seja. Era porque a casa foi demolida, né? Nesse sentido, mas é a dona da Alva, uma empregada doméstica, e a casa dela tava se definhando mesmo, assim. Tem outras imagens aqui, ó. São até mais. Aqui, ó. Bom, de forma muito rápida também, Dona Dalva, eu acho que a maioria conhece essa história também. Dona Dalva era uma empregada, era não, é uma empregada doméstica, espero que ainda seja, que seja viva. É uma senhora. E ela tinha a casinha dela, ela estava juntando um dinheirinho para fazer a reforma, ela tinha cerca de 150 mil reais. Só que a casa caiu, gente. Literalmente. A casinha dela caiu, a laje caiu em cima da cama dela. Graças a Deus ela estava no trabalho. Percebam que tem várias patologias, tinha muita infiltração, tinha mofo, enfim, era um lugar realmente muito insalubre. Ela queria comprar um apartamento, queria mudar daí, só que o filho dela, queria não, na verdade ela não queria isso, mas era a condição que ela, né, que ela tinha, assim, que ela achou que ela teria. Só que o filho dela teve a sacada de que, cara, a minha mãe mora aqui, ela praticamente morou a vida dela aqui, ela conhece toda a comunidade, ela é muito querida aqui, ela não pode sair daqui. Então ele vai e contrata um estúdio que é o Terra Tuma, e aí eles fazem um projeto para
para Dona Dalva. E aí eu faço até uma provocação aqui para vocês. Dona Dalva, uma empregada doméstica que provavelmente trabalhava para uma mulher, enfim, para um casal, né, que tem um alto poder aquisitivo, vocês acham realmente que esse era o sonho de casa dela? Ou vocês acham que quando ela pensava, oh meu Deus, já tirei de novo. Ou vocês acham que quando ela pensava numa casa nova, você acha que realmente ela pensava naquela ou nesse tipo de casa do condomínio que ela trabalhava? Eu não tenho dúvida que ela pensaria numa casa como essa. Mas Terry Tuma foi lá e fez essa casa para ela. Lógico, né, isso tem um processo, como eu disse, de educação, de falar com essa cliente. E aí percebam uma coisa, novamente, gosto estético se discute, eu acho que é um projeto plasticamente muito interessante. Lógico, dado ao contexto, né, era um projeto que foi construído com R$ 150 mil. E percebam, o sistema construtivo ele é escolhido por essa condicionante que é o orçamento. Então, essa condicionante ela vai ganhar, de certa forma, um protagonismo, claro, porque ela é muito importante para que a obra aconteça. Então, ó, percebam que a gente tem paredes estruturais, por isso a escolha desse bloco de concreto. A gente tem uma laje alveolar, que ela vai se apoiar, tá vendo? Então, a gente tem a construção, limite vizinho, e ela é apoiada. Então, ela não vai se utilizar daquela implantação central do terreno, ela vai se apoiar. E aqui cria-se pátios, né? Pátios não, cria-se um pátio e para ventilação, iluminação. Tem algumas coisas extraordinárias também, porque a dona Dalva gosta muito de planta, ela tinha a hortinha dela. Quer ver? Tem uma imagem aqui da horta dela. Aqui, ó. Criou-se uma hortinha, então sobe-se uma escada e você tem esse rooftop aqui para ela. Enfim, são esses detalhes, né, que realmente vão fazendo projetos potentes acontecerem, diferente do projeto raso, tá? Deixa eu só ler os comentários de vocês para a gente continuar aqui. E já estamos encerrando, inclusive, tá, gente? Ah, Amanda falou assim, ó. Acredito que nós, a nova geração de arquitetos, precisamos unir como classe para conscientizar esses clientes e nos valorizarmos nosso trabalho. Sim, exatamente, é isso. Porque eu acredito muito nisso, Amanda. Enquanto a gente ficar reclamando que é culpa do cliente, terceirizando essa culpa, como que é culpa dele, sabe? Assim, eu entendo, realmente, isso é muito estranho. É difícil de se lidar com isso, mas a culpa não é dele, não pode ser dele. Eu acho que em última instância, sabe? Mas ainda assim, não é culpa dele. Ele só tá reproduzindo o que ele tá percebendo, né? A Lívia falou: infelizmente, essas fachadas se refletem nos interiores. Sim, sem dúvida, são caixotes brancos, que inclusive também vão se utilizar desses subterfúgios, né? Então, são projetos que vão se utilizar de muita marcenaria, são projetos que vão se utilizar de LEDs, de muita iluminação, enfim, realmente de um gosto estético bem duvidoso. Porque a arquitetura, quando a gente está falando de um projeto rico, a arquitetura ela permeia o interno, né? Então, o interno e o externo, você pode virar do avesso um projeto potente, porque ele tem coesão, sabe? Então, quando você cria, por isso que eu falo dessa problemática da planta, porque quando você cria, começa a racionalizar isso, cria a partir do programa de necessidades, você levanta essas paredes, aí depois você tem uma caixa. E aí você precisa começar a resolver essa caixa, quando na verdade o processo não deveria ser assim. Então, o projeto potente você pode revirar ele do avesso. Como aqui, gente, ó. É, essa casa aqui, por exemplo, com poucos elementos, a gente olha para o interior dela, olha que gostoso. Sabe, a verdade dos materiais não é porcelanato, a gente não tem aquele porcelanato de 30 por 30, e a gente precisa explicar isso também para o cliente, porque ele vai querer aquele porcelanato, que é um porcelanato de 3 metros por não sei quanto, né, com todo exagero do mundo, mas com veios de não sei da onde. Por quê? Porque a indústria também está motivada a fazer com que ele compre isso, ele precisa entender isso. E a gente precisa ter muita cautela para explicar isso para ele. Então a gente tem aqui, ó, um piso super simples de cimento queimado. E inclusive tem, né, de alguma forma também tem esses movimentos, né? Se ganhou, graças a Deus, essas casas com cimento queimado, ficou meio cool assim, né? E que é uma vantagem. Enfim, mas percebam a verdade dos materiais, poucos elementos, né? Não tem aquela coisa, sabe? Enfim, mas o foco também não é interiores aqui. Mas é só uma observação porque eu acho que é importante. Os clientes têm essa ideia errada de que os interiores cinzas são elegantes e mais bonitos. Sinto falta de poder usar cor em projetos. Então, Lívia, eu acho realmente que é uma questão muito de educação. Por exemplo, se você olhar os projetos do meu estúdio, inclusive agora recentemente eu fiz uma academia, eu só faço projetos coloridos. Eu nunca fiz um projeto cinza, assim, porque realmente eu proponho isso pra eles. Eu acho que é muito de propor. Eu nem pergunto, na verdade, vou ser bem sincero com vocês. Nem pergunto que cor que é. Ah, você gosta de projetos que são coloridos ou que são cinza? Eu vou propor um projeto colorido. Essa é a minha linguagem. Claro, e se ele falar, olha, tá demais, não gosto tanto, aí a gente vai adequar, vai trabalhar, claro, o gosto dele.
mas eu sempre proponho projetos coloridos, explico o porquê disso, para quê, né, que eu acho que é super importante. Realmente, isso é uma estética exportada, da escandinava, aquelas coisas todas, né? Até uma arquitetura americanizada, né? Que realmente, para mim, não faz menor sentido num contexto Brasil, né, gente? Com tanta diversidade em todos os aspectos. Realmente não faz sentido algum, tá? O Rogério falou assim: o que tento fazer é equilibrar o gosto do cliente a uma inovação, não quebrando totalmente a expectativa dele, mas entregando algo melhor que ele estava esperando, alinhando ao desejo dele. Sim. É, e eu acho que é isso, assim, porque realmente o cliente ele vai te trazer repertório, vai te trazer referências, na verdade é o que ele conhece, né? E eu faço esse exercício assim. Eu acho que é muito também de você, da forma que você vai conduzir ele durante o processo, tá? Com referências, mostrando, realmente, voltando naquilo que eu falei. É preciso sentar com ele e fazer com que ele entenda a diferença e até, na verdade, o seu posicionamento, inclusive, tá? Se você tá ali nas redes sociais produzindo conteúdo, eu acho que isso precisa estar muito explícito, ou numa conversa com ele, numa reunião, para que realmente ele entenda essa dualidade que existe do projeto raso, explicar essa questão, como a Isa colocou aqui, né, as casas com cara de clínica, e explicar para ele que isso não é legal, sabe? Então, realmente é um trabalho de formiguinha, de educação, e eu acho que é extremamente possível. Acho não tenho dúvida disso, porque tem escritórios produzindo, né, como os que a gente acabou de ver aqui, tá? Galera, uma hora em ponto aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é hora agora. Quero saber também o que vocês estão achando dessa live, se vocês gostaram do tema de hoje. E então aproveitem, tá? Coloquem aqui. E pra gente encerrar nossa live, eu trago uma frase aqui, que é desse livro aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Esse livro aqui, gente, ele chama Como Criar em Arquitetura. É um livro assim que tem muitas figuras. Eu não sei se tá dando pra ver aí. Enfim, acho que eu tampei. Mas é um livro super interessante, assim. E ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala isso, né? Então, abre aspas, né? Todas as casas oferecem abrigo, mas nem todos os abrigos são casas. E eu acho que é realmente isso, né? É o que eu falo, né? O projeto raso, ele cumpre apenas a função primária da arquitetura. O que significa isso? Embora a função primária da arquitetura seja uma das mais, talvez, mais nobres da arquitetura, né? Assim como a nutrição para a gastronomia, mas não é suficiente para que a gente dê essa nomenclatura de projeto arquitetônico para um projeto, né? Na verdade, para um abrigo, né? Então, quando a gente olha para esses projetos, a gente está vendo abrigos. E eu sempre repito isso também, que um projeto não é porque tem assinatura de um. Nem todos que. Esse aqui talvez até a gente poderia. Embora plasticamente também não me agrade, mas enfim. Mas não é porque. Isso é muito importante que a gente entenda, gente. Isso é muito poderoso. Não é, prestem atenção nessa fala, não é porque tem assinatura de um arquiteto que é um projeto. Não é, tá? Inclusive, se um pedreiro tiver o conhecimento. Tem, né? Arquitetos que não têm diploma. Mas vamos pensar num pedreiro que não tenha o diploma, não tenha a faculdade de arquitetura e urbanismo. Ele pode fazer um projeto arquitetônico, um projeto potente. Não no sentido de assinatura de projeto, da lei. Mas eu digo, ele pode conceber, ele pode criar, ele pode dar vida a um projeto potente. Por quê? Porque se ele tivesse conhecimento é extremamente possível. Ao ponto de que se o arquiteto, ao passo de que o arquiteto tenha né, ao contrário disso, o arquiteto tenha o diploma, mas não tem a capacidade técnica de conceber um projeto arquitetônico, não significa porque ele criou isso aqui, né, isso aqui, ou se ele criou isso aqui, que isso aqui seja arquitetura, não é, tá? Eu digo sinceramente que não é. Categoricamente, a gente poderia fazer uma live. Inclusive, a gente vai fazer isso no workshop, tá? Se eu não me engano, esse projeto, inclusive, é um dos objetos de estudo, porque a gente destrincha e mostra tecnicamente que isso não é apenas um abrigo que cumpre a função primária da arquitetura e que está cheio de estereótipos e de subterfúgios. E esses estereótipos, esses estigmas, eles são lamentáveis porque eles estão. Por isso que, inclusive, eu estou aqui nesse perfil, porque a gente tem que atacar a base, porque os arquitetos precisam parar de reforçar esse estigma, né? Porque só assim esse ciclo vai ser rompido, tá? E eu conto com vocês para isso. Preciso de uma força-tarefa para que a gente consiga mudar esse cenário aqui. A Cris falando, tenho esse livro. Cara, esse livro é muito bom, né, Cris? Eu gosto. Meu guarda-roupa tá cheio de livro, inclusive eu tenho que fazer uma prateleira para eles. Galera, e aí, pra gente encerrar essa live aqui, então, aonde está a plasticidade dos projetos modernos, né? Novamente, se referindo aos contemporâneos, né? É, então, os projetos, na verdade, a gente
constata que não existe a plasticidade aqui. Na verdade, existe uma tentativa, e essa tentativa ela vai se dar de alguma forma pelos subterfúgios, que são esses elementos, como os adornos, a porta monumental, enfim. Já estou falando demais aqui, deixa isso para o workshop. Mas isso são elementos de adornos e não existe plasticidade aqui. Portanto, quando a gente vai pensar, então, aonde está a plasticidade dos projetos, e aí não modernos, mas realmente contemporâneos, projetos, né, que são realmente projetos arquitetônicos, aí sim a gente pode pensar nos projetos contemporâneos potentes. Então, são escritórios, são arquitetos que realmente estão produzindo arquitetura de verdade, independente da escala, independente do lugar, mas estão produzindo projetos potentes, tá? Então, era essa a mensagem da live de hoje. Se você não está contribuindo para a produção da arquitetura contemporânea de forma positiva, e veja, você está contribuindo de qualquer forma. Se você está produzindo projetos, você está contribuindo. A escolha é, você vai contribuir de forma positiva ou de forma negativa. Essa é a única escolha que você tem, tá? Então, eu espero que você esteja do lado positivo, e se não tiver ainda, que esteja fazendo essa transição, porque, claro, ninguém nasce sabendo, e essa transição pode muito bem ser aplicada e ser feita na sua carreira, tá? Bom, é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida pra gente encerrar aqui? Vocês têm... Vou esperar um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, quero saber se vocês gostaram dessa live, e pra gente encerrar. Amanhã a gente tem a nossa próxima live. A nossa próxima live amanhã, mas a nossa live amanhã também é um tema super importante. E depois a gente vai, na quinta-feira eu lembro qual que é, a gente vai desenvolver uma peça gráfica, tá? Então, para quem gosta, para quem está desenvolvendo TCC, para quem quer desenvolver portfólio, a gente vai desenvolver um corte perspectivado bem bacana, tá? A Bianca vai ficar salva? Quero ver do começo. Bianca, vai, eu vou deixar, tá? Vou deixar para você assistir. Então é isso, gente. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Tô super ansioso pelo workshop que vai acontecer a nossa quinta edição. Eu nem acredito, porque parece que eu comecei esses dias, mas é muito trabalho envolvido, vocês não têm noção do quanto de coisa a gente faz para que isso aconteça. Realmente, esse workshop ele tem uma função muito especial, que é a gente quebrar esse ciclo, quebrar esse estereótipo, esse estigma da arquitetura, e ajudar vocês que querem produzir arquitetura de verdade, tá? Ele tem essa função. A Ju tá falando, foi ótima, muito obrigada. Imagina, gente, eu que agradeço vocês. O Guico, né? Tô dizendo, quero a live anterior, please. Então é isso, gente. Espero vocês amanhã. Também a gente tem um tema super importante, mas apareçam amanhã também e no workshop, para quem não se inscreveu ainda, para quem quiser o link também, manda no direct que a gente te manda o link, tá bom, gente? Então é isso. Agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. E vamos aí incentivar outros arquitetos também, chamem outros arquitetos para que a gente consiga um time aí, né, para produção da arquitetura de qualidade, tá? Então, bye e até a próxima.